Bom, meninos e meninas, mais uma vez eu estou aqui para produzir mais um vídeo com mais um conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Sejam muito bem-vindas, essa é a nossa segunda aula online, né? Para você que ficou em dúvida, né? E não conseguiu pegar alguma coisa, a gente vai trabalhar, né? Hoje nós vamos rever um pouco do uso da vírgula, onde eu posso colocar vírgula e onde eu não posso colocar vírgula. Vamos ver? Bem, galera, então para começar a nossa aula, a gente vai de funk, certo? E como é que os funkeiros se comportam, hein? Vocês já viram? Lá vai a professora pagar mico, né? É bom ver a professora pagando mico. Então, simbora pro funk da vírgula. Se liga aí, galera, no que eu vou explicar. No ritmo do funk para não embolar. Para usar a vírgula em língua portuguesa, existem algumas regras, olha só, mas que beleza. Então se liga aí, vai. A vírgula é bem-vinda numa enumeração. Separo o aposto, vocativo, explicação. Adjunto adverbial, terei que separar se vier antes do verbo para eu não errar. Mas em alguns momentos a vírgula não cai bem. Separa verbo e complemento, não faz bem. Sujeito e predicado devem juntos ficar. Se colocar a vírgula, um erro a literar. Se liga aí, galera, no que eu vou explicar. No ritmo do funk para não embolar. Para usar a vírgula em língua portuguesa, existe algumas regras, olha só, mas que beleza. É muito mico, gente. Mas é isso aí, gente. A partir dessa música, né, a gente vai construir alguns conceitos sobre vírgula, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver os casos aonde eu não posso usar vírgula. Vamos comigo? Bem, gente, primeiro a gente vai começar pelos casos onde a gente não usa vírgula, tá? Porque são casos, são menos casos pra gente ver, né, no caso. E são só dois casos onde eu não posso colocar vírgula. O primeiro caso é entre sujeito e predicado. Como é que a gente descobre quando a gente tem, aonde na frase a gente tem um sujeito, né? Por exemplo, se eu falo, os meninos jogavam bola. Aí eu pergunto para você, quem jogava bola? Você vai me responder, os meninos. Então, entre os meninos e jogava bola, os meninos que é, né? Os meninos que é o sujeito e o jogavam bola, que é o predicado, eu não posso colocar uma vírgula, certo? Então, entre sujeito e predicado, não posso colocar vírgula. Até mesmo a gente aprendeu lá no nosso funk que sujeito e predicado devem juntos ficar. Se eu colocar a vírgula, um erro a literar, certo? O segundo caso onde eu não posso colocar em hipótese nenhuma vírgula
é o seguinte: entre verbo e complemento. Se eu aproveitar o mesmo exemplo, os meninos jogavam bola. Jogavam, eu sei que é o meu verbo. E o bola que vem depois é o meu complemento, certo? Eu não posso, em hipótese nenhuma, pegar e colocar uma vírgula entre o jogaram e entre o bola. Então, não se separa nem sujeito do predicado, nem o verbo do complemento. Guardaram? Sim? Então, vamos para a próxima? Bem, meu povo, nós vamos agora para os casos onde a gente precisa usar as vírgulas, tá? Primeiro, caso que é falado lá no nosso funk, é sobre a enumeração. O que é isso? A enumeração é a citação de palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, eu digo para vocês assim: eu tenho em cima da minha mesa uma caneta, um óculos e um celular. Eu tenho em cima da minha mesa uma caneta, vírgula, um óculos e um celular. Quando eu precisei enumerar, ou seja, citar palavras que pertencem à mesma classe gramatical, isso que é uma enumeração. No caso, o celular, a palavra celular dá nome a esse objeto, né? Seria um substantivo. Assim como também a palavra caneta dá nome a esse objeto, também seria um substantivo. Assim como a palavra óculos dá nome a esse objeto que vocês estão observando na minha mão, certo? Então, se eu tenho que citar, por exemplo, mesmas palavras, palavras que pertencem, no caso, né, à mesma classe gramatical, eu preciso colocar uma vírgula. E aí, entre a penúltima e a última palavra, eu coloco o e. Mas, enquanto tiverem palavras, substantivos para serem citados, eu vou colocando vírgula entre eles. Isso que é uma enumeração. Outro exemplo. Fomos à festa. Carol, vírgula. Fernando, vírgula. Fábio e eu. Então, esses três nomes que vieram antes de mim, eles são separados por vírgula. Por quê? Porque são nomes de pessoas. Já começa por aí. São nomes de pessoas. São substantivos por quê? Porque dão nome a pessoas específicas, né? Dão nome a coisas, a pessoas, né? Então é substantivo. Tudo tem nome e os nomes são substantivos, né? Então, a enumeração é isso. Separar enumeração por vírgula é separar palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Pegaram? O segundo caso é o aposto. O que é um aposto? O aposto é uma explicação que a gente coloca no meio da frase. Essa frase, essa oração, ela vai continuar tendo o mesmo sentido, o aposto estando lá ou não. Para que serve o aposto? O aposto, ele é uma espécie de explicação. Ele serve para explicar, para dar uma maior explicação, dar uma maior informação sobre um termo que veio antes. O aposto, ele tem que vir, né? Na frase, no meio da frase, ele vem entre vírgulas. Por exemplo, eu digo Lígia, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, estudou em Cabo Frio. Se eu retirasse a palavra professora de língua portuguesa e simplesmente virasse para vocês, olha, Lígia estudou em Cabo Frio, vocês iriam entender a mesma ideia central da frase.
Mas o aposto serviu para quê? Para dar uma maior explicação sobre a Lígia, para informar a vocês que essa Lígia que estudou em Cabo Frio, ela é a professora de português. E aí essa informação a gente coloca logo depois do nome Lígia, já que a informação é sobre ela, e nós colocamos essa informação entre vírgulas. Por isso que vai ficar Lígia, vírgula, professora de português, vírgula, estudou em Cabo Frio. Entenderam? O terceiro caso é o vocativo. O vocativo é como se fosse a ação de chamar alguém, certo? No vocativo, eu vou ter aquela impressão que eu estou chamando uma pessoa para dar uma informação. Por exemplo, se eu digo assim, Fernanda, vírgula, você fez a tarefa? Notem vocês que é como se eu estivesse chamando a Fernanda para lhe perguntar alguma coisa. É claro que também, mesmo que se não fosse uma pergunta, se fosse uma afirmação, em que eu tivesse a impressão de que estou chamando o nome de alguém, eu teria que colocar uma vírgula logo após o nome da Fernanda ou de quem quer que seja. Por exemplo, a mesma frase sem o tom de pergunta. Fernanda, você fez a tarefa. Tanto no Fernanda, você fez a tarefa, como no Fernanda, você fez a tarefa. Nas duas formas das frases, eu tenho vocativos. Por quê? Porque eu tenho a impressão de que eu estou chamando o nome de Fernanda. O vocativo ele é muito usado, sabe aonde? Nas cartas. Quando eu começo a carta, que eu coloco o nome da pessoa, eu sempre vou no final do nome da pessoa, coloco a vírgula e começo a escrever embaixo. O vocativo é isso. A vírgula ela serve para marcar o vocativo, para mostrar para mim que aquele nome que foi usado, né, ele está sendo chamado para ouvir uma informação. Além disso, eu tenho a explicação. Explicação, ela vai nos mostrar o motivo pelo qual o fato ocorreu. Por exemplo, se eu falo assim, Fábio não foi à escola, vírgula, pois estava doente. O fato do Fábio estar doente foi o motivo que o fez faltar aula. Então, eu dizer que o Fábio estava doente, eu estou apresentando uma explicação, uma informação, né, que diz o porquê que o Fábio faltou, né, que presta esclarecimento pelo motivo que o Fábio faltou, ok? Eu posso usar o pois, eu posso usar o porquê, são dois nomes, duas palavras que são usadas para explicar. Então, quando eu vou escrever esse tipo de frase, usando o pois, usando o porquê, sempre antes do pois e do porquê, quando eles tiverem essa denotação, esse significado de uma explicação, eles têm que levar uma vírgula antes. Tá bom? Então, por isso que quando eu disser Lígia é feliz, vírgula, porque tem os alunos mais lindos do mundo, gostaram, né? Então, o fato de Lígia estar feliz é porque ela tem os melhores alunos do mundo. Entenderam? O último caso é o adjunto adverbial, que é um pouquinho mais complicado. O adjunto adverbial, ele pode ser representado por uma ou duas palavras, por um advérbio ou por uma locução adverbial. O advérbio
A maioria das palavras terminadas em mente, como infelizmente, facilmente, normalmente, são advérbios, tá? E daí, e também o advérbio, ele vai trazer um sentido de circunstância pro verbo, certo? Por exemplo, se eu digo assim, nesta semana, vírgula, não haverá aula. O nesta semana, que veio antes do verbo, que é haverá, né? Ele tá dando a circunstância de quê? Mostrando o que para mim? O tempo que não haverá aula, certo? Ele vai mostrar para mim o tempo que não haverá aula, que é nesta semana. Assim também como eu posso dizer assim, na semana passada, vírgula, muitos alunos faltaram. Esse na semana passada, ele está prestando um esclarecimento sobre o tempo, o momento em que os alunos faltaram à aula. Outro exemplo, sem ser de tempo. Certamente, vírgula, os alunos virão à aula. Certamente é um advérbio em morfologia, ou seja, ele pertence à classe gramatical dos advérbios, mas na sintaxe ele é um adjunto adverbial. E se adjunto adverbial vem antes do verbo, neguinho, mete uma vírgula nele. Valeu? Guardaram? Sim, não, talvez. Talvez. Então, assim, gente, eu vou terminando a nossa aula online. Espero que vocês assistam esses vídeos, né? Que estão sendo oferecidos a vocês muitas e muitas vezes. E deixo aí o meu carinho para vocês, acreditando que vocês sempre são capazes de aprender. Não importa se um tem mais dificuldade que o outro, mas eu acredito no potencial de vocês. E mais do que isso, Deus ama muito vocês, viu? Um beijo grande, um abraço, né? E a gente vai se vendo por aí, janeiro também, né? A gente se esbarra por Terra Nova do Norte. Beijocas, fui!